Olá, eu sou Valéria Cristina de Castro, sou aluna da Uninter de Barracão, Paraná, do curso de Pedagogia. Meu RU 2378270 e hoje eu estou aqui para estar apresentando então de forma híbrida, né, como a faculdade Uninter está disponibilizando para nós ainda, né, em formato híbrido, a gente está concluindo os nossos estágios, né? E hoje eu estou aqui para, então, estar apresentando o meu estágio do ensino médio. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o estágio em si e o que eu vou apresentar, o tema que eu estarei abordando, eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, do estágio no ensino médio, né? Então, aqui vem falar que o estágio supervisionado é o primeiro contato que o aluno-professor tem com o seu futuro campo de atuação. Segundo Pimenta e Lima, 2004, o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para o formato da construção de identidade e dos saberes do dia a dia. O estágio surge como um processo fundamental na formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a transição de aluno para professor. O estágio supervisionado no ensino médio é constituído por 3 fases: a observação, a semi-regência e a regência. Então, né, nós acadêmicos, né, e alunos da faculdade, graduandos, né, a gente começa então a fazer os estágios. Então, ali, como tem falado no slide, nós passamos por 3 fases, né? Então, a observação, que é o que nós estamos fazendo, a semi-regência, que a gente passa a estar atuando um pouco mais, né, dentro de sala de aula, e a regência, onde a gente vai ministrar uma aula, a gente vai estar passando, né, uma matéria ou algum conteúdo para os alunos. O objetivo geral do estágio. O estágio supervisionado tem o objetivo de proporcionar ao licenciando a vivência de diferentes formas de atuação no contexto escolar, visando favorecer o seu desenvolvimento profissional, não só na dimensão de sala de aula, mas em todo o processo de formação escolar. O estágio supervisionado é o momento em que o acadêmico tem a oportunidade de estar no ambiente escolar, vivendo com os alunos e com os professores e adquirindo prática na docência. Os objetivos específicos do estágio, então, vamos ver aqui. O objetivo é permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma melhor qualificação do futuro profissional, criar condições para uma inter-relação mais afetiva entre teoria e prática no processo formativo do licenciando e propiciar as praxes no processo de formação inicial. Propiciar condições para a aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo profissional e contribuir com a formação acadêmico-profissional do estagiário. Proporcionar ao acadêmico a vivência na prática profissional. O estágio supervisionado, como uma formação inicial, não pretende ser completa, mas tem caráter de introdução sobre uma determinada área de conhecimento ou grau de ensino. Desta forma, essa formação inicial precisa continuar a ser superada e completada no exercício da profissão.
pelos futuros licenciandos, diz Rocco, 2007. Rosso, 2007. Nos cursos de graduação, o estágio supervisionado de licenciaturas oferece uma importante oportunidade para que o acadêmico vivencie a realidade e aprofunde habilidades e conhecimentos em sua área de estudo, além de conhecer o futuro ambiente profissional, segundo Cardoso, em 2011. O estágio supervisionado é uma atividade em que o aluno revela sua criatividade, independência e caráter, proporcionando-lhe oportunidade para perceber se a escolha da profissão para a qual se destina corresponde à verdadeira aptidão, segundo Bianchi, em 2005. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre o que é a importância do estágio. Então, para todos nós, né, acadêmicos, essa fase é de suma importância, né? Porque aqui nós vamos estar atuando, ou aqui nós vamos estar tendo contato, certo? Com as matérias, com a escola, né? Com o ambiente escolar. Aqui a gente vai estar mostrando e buscando, né, cada vez mais essa vivência dentro da sala de aula, dentro de uma escola, no dia a dia, né, de uma escola. Então, a gente vai se encontrando como profissional. Aqui a gente vai estar aprofundando mesmo até o nosso currículo, né, porque a gente vai estar tendo esse contato diretamente com o aluno, né, e com a escola. Então, como o meu estágio é no ensino médio, aqui eu vou estar falando, então, abordando algumas matérias correspondentes ao ensino médio. Então, nós vamos estar vendo, em primeira parte aqui desse vídeo, nós estaremos falando sobre a história do Brasil, né? Então, nós vamos estar abordando um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil, né? Então, uma matéria que sempre tem no ensino médio. Então, vamos estar vendo aqui sobre a descoberta do Brasil, que refere-se à chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao território chamado de Ilha de Vera Cruz, que hoje faz parte do território brasileiro. A descoberta do Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500 e faz parte dos descobrimentos portugueses. A nomenclatura desse evento, Descoberta do Brasil, revela uma concepção de história eurocentrada. Em 1500, 6 anos após o Tratado de Tordesilhas, deu-se como decorrência natural do processo de expansão marítima a descoberta do Brasil. Bartolomeu Dias dobrará o Cabo das Tormentas e, por sua vez, Vasco da Gama acabara de descobrir a rota atlântica das especiarias asiáticas. As naus de carreiras da Índia passaram a reclamar a criação de postos de estabelecimento não só na costa do Índico, mas também nos mares do Ocidente, e impunha-se, portanto, a conquista do Atlântico Sul. Consequentemente, a descoberta do Brasil seria simples questão de tempo. O sucesso alcançado por Vasco da Gama e o êxito de Colombo excitaram enormemente os portugueses que haviam muitos anos navegavam em águas ocidentais. Tudo isso contribuiu para o descobrimento de nosso país. A lenta elaboração de um gigantesco plano ultramarítimo reconhecia-se a cada passo, desde a abordagem da África pelas caravelas henriquinas até a chegada das naus cabralinas
aos ancoradouros do Atlântico brasileiro. Quando Dom Manuel, o rei venturoso, apregoou a necessidade de combater o Oriente, a expansão islâmica, para glória da fé e fortalecimento de seu capitalismo monárquico, não se esqueceu previdentemente de acentuar ao capitão da sua segunda armada, a Índia, a convencência de sua ancoragem na vastidão marítima do Ocidente, suporte a base das operações do tráfico oriental. Das instruções régias para a viagem de Cabral são conhecidas apenas fragmentos. Entretanto, no início do século XVI, Portugal, senhor da Rota do Cabo, tinha condições de ir cada vez mais longe. O Atlântico, um lago dos avis, era então a principal via marítima da passagem mercantil e de disputa política e econômica. Por isso, essa nova rota reclamava segurança. A necessidade de organização de bases de apoio no ultramar para a proteção do tráfico e da soberania da realeza lusitana precipitaria a expedição cabralina. No verão de 1499, após o retorno de Vasco da Gama, Dom Manuel achou necessário enviar à Índia uma nova armada. Por carta régia, datada em 15 de fevereiro de 1500, Pedro Álvares Cabral foi nomeado comandante supremo da expedição. É curioso observar que a chancelaria de Dom Manuel, no arquivo da Torre de Tombo, acha-se o registro desse documento de nomeação, onde se lê Pedro Álvares de Gouveia. Gouveia era o sobrenome de sua mãe. Pedro Álvares, fidalgo nascido em Belmonte no ano de 1467. Descendia de Fernão Cabral. Era o segundo filho, cabendo, como costume na época, o sobrenome do pai ao primogênito João Fernandes Cabral. A frota cabrilina, de 13 navios, levava 1.200 homens, gente escolhida e bem armada, 8 frades franciscanos guardados por Frei Henrique Coimbra, 8 capelães e um vigário, todos missionários. No primeiro domingo do Quaresma, a 8 de março de 1500, Dom Manuel, com toda a corte, dirigiu-se à praia dos Restelo, onde já se acostumava e encontrava a armada, para juntos ouvirem a missa do grandioso mosteiro de Jerônimos. Após a cerimônia religiosa, seu oficiante Dom Ortiz, bispo de Celta, benzeu o chapéu de Cabral e a bandeira da Ordem de Cristo, que tremulara no altar durante todo o culto. Terminada a bênção, o sacerdote entregou um dos objetos ao rei, Dom Emanuel. Colocou então o chapéu benzido na cabeça do capitão Mor, passando-lhe a bandeira de pano branco com a cruz vermelha no centro. Depois, seguiram em procissão até o embarcadouro, onde Cabral e seus subordinados se despediram do monarca, beijando-lhe a mão.
A esquadra partiu no dia seguinte, em meio às aclamações do povo que afluiu à massa para contemplar o espetáculo. Na manhã do dia 14, navegaram entre as Canárias e no dia 22, ainda em março, atravessaram o arquipélago de Cabo Verde. Na noite seguinte, descarregou-se da frota e embarcação de Vasco de Ataíde. Tudo foi feito para encontrar o navio perdido. Em vão, a nau fora engolida pelas águas. Desfalcados, velejaram para o oeste até que no dia 21 de abril de 1500, terça-feira da Páscoa, reconheceram sinais de terra próxima. No dia seguinte, pela manhã, descortinaram um monte e um negrume prolongado no horizonte, sinal indicativo de continuação de terra litorânea, de linha litorânea. Cabral deu ao monte o nome de Pascoal e à terra a determinação de Ilhas de Vera Cruz. No dia 23, navegaram para a terra firme, ancorado em frente a um rio, onde seriam travados os primeiros contatos com os indígenas. No dia seguinte, sexta-feira, rumaram para o norte. Os navios maiores fundearam ao lago, os de menor porte entraram no abrigo, no qual a armada inteira penetraria. Na noite seguinte, domingo de Pascuela, armou-se um altar onde o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Foi cantada e assistida pelos sacerdotes da expedição, pelos capitães e marinheiros. Os indígenas, atraídos pela novidade, acompanharam o ritual imitando os gestos dos cristãos. Finalmente, a 2 de maio, Cabral zarparia de Porto Seguro em direção à Índia, com a missão de dar continuidade à rota aberta por Vasco da Gama. O Brasil estava assim descoberto. Então agora nós estaremos vendo um vídeo, para a gente estar aprofundando um pouquinho mais sobre o que foi o descobrimento do Brasil. Você já se perguntou como foi o primeiro contato dos portugueses com os índios e a terra do Brasil? E falo de coisas bem específicas, como qual a reação dos índios ao verem as navegações chegando às praias, as tentativas de conversa entre homens de mundos diferentes, a intenção e mentalidade daqueles que atracaram aqui. E se eu te disser que existe um documento, uma carta que narra exatamente todos estes acontecimentos? Neste vídeo, você vai aprender tudo sobre o descobrimento do Brasil segundo a Carta de Pero Vaz de Caminha, o documento que é tido como a Carta de Batismo do Brasil. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Pero Vaz de Caminha foi um fidalgo português e escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Em 1500, ele havia sido nomeado escrivão de uma feitoria que seria erguida em Calicut, na Índia. E foi por essa coincidência que o homem que daria luz ao primeiro documento escrito no Brasil estava na navegação que veio atingir terras brasileiras. Caminha escreveu esta carta ao rei Manuel I para narrar todos os aspectos da estadia de 9 dias da frota nas novas terras descobertas, assim como o povo que aqui habitava. Esta carta, mesmo sendo literalmente um dos documentos mais importantes da história do Brasil e Portugal, ficou por centenas de anos oculta. Foi Gaspar de Lemos quem a levou do Brasil para o rei Manuel I. Após a leitura, a carta provavelmente foi enviada à Secretaria do Estado, que colocou o documento na Torre do Tombo. A carta ficou guardada até 1773, quando o arquivista José Seabra da Silva a encontrou e fez uma cópia.
No entanto, isso não ajudou a carta a ser reconhecida. Foi só em 1808, ano em que Dom João VI veio ao Brasil, que Seabra, acompanhando a corte, trouxe a cópia e entregou ao arquivo da Real Biblioteca. O padre Manuel Aires do Casal finalmente publicou a carta, tornando-a pública e reconhecida pela importância que realmente tem como fonte primária. Mas afinal de contas, o que exatamente podemos encontrar nesta carta? É claro que não vou aqui narrar ela toda. Apesar de ser um documento curto, considere este vídeo a sua apresentação a ela e eu um mero guia pela viagem. Caso você se interesse em ler a carta, eu vou deixar o link do livro na Amazon aqui na descrição. É um livro bem em conta e que com certeza deve ser lido por qualquer um que queira saber mais sobre a história do Brasil. E detalhe, comprando por este link, você vai ajudar nosso canal a se manter e aumentar a qualidade. A carta começa narrando primeiro não a chegada ao Brasil, mas a viagem, do momento em que a esquadra partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. Esta parte da carta, apesar de simples, na verdade é motivo de polêmica em debates acadêmicos, pelo fato de colocar em destaque uma importante questão sobre a descoberta do Brasil, se de fato foi um acidente ou intencional. Não vou aqui discorrer sobre isso, senão facilmente ficaríamos meia hora analisando minúcias na escrita de Caminha. A passagem da carta que gera este debate diz as seguintes palavras: posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta terra nova. É a palavra achamento que levou alguns estudiosos a especular sobre o possível conhecimento prévio das terras brasileiras pela frota de Cabral. Sérgio Buarque de Holanda diz que a palavra podia ser encontrada também em outras cartas do mesmo período que se referiam ao descobrimento de terras. Lendo o conteúdo da carta e o espanto dos homens ao se depararem com a nova terra, deixa claro de que não havia intenção de chegar aqui ou conhecimento prévio. Mas, seguindo a nossa história, Caminha narra brevemente como um dos barcos se perdeu no caminho às Índias e de como eles seguiram o caminho. Um detalhe importante é a questão do trajeto, que não é narrada por ele, já que o mesmo diz que não possui a capacidade ou conhecimento para tal ato. Finalmente, no dia 21 de abril, é dito que os navegadores toparam com sinais de terra, sendo estes sinais ervas chamadas de botelho. No dia seguinte, 22 de abril, surgem aves na paisagem, e neste dia, como dito na carta, primeiramente um grande monte muito alto e redondo surgiu à vista. Segundo Caminha, foi Cabral quem nomeou o monte de Monte Pascal e a terra de Vera Cruz. Nada mais ocorreu neste dia, e foi somente no dia 23 que eles partiram em direção à terra e chegaram pela manhã. Aqui, neste ponto da carta, é que finalmente temos os primeiros relatos do contato de homens que nunca se viram e que basicamente eram de mundos diferentes. 7 ou 8 índios estavam na praia, ao tempo que finalmente chegaram na areia já havia quase 20. A descrição superficial de Caminha, inicialmente, é de que eram pardos, todos nus e que traziam arcos com suas flechas. Aqui ocorre, pelo menos na opinião deste que vos fala, um ato simples, mas que tem um grande significado. Nicolau Coelho, quem foi o primeiro a descer a praia, fez um sinal aos índios para que abaixassem os seus arcos, e foi exatamente o que eles fizeram. Não houve ameaça, ataque ou planos mirabolantes para este primeiro contato. A passividade dos índios perante os homens totalmente estranhos que acabaram de chegar às suas terras é simplesmente incrível, e a descrição dessa passividade e inocência fica mais profunda ao longo da carta. Não havia conversa entre os homens, não propriamente dito. Mesmo assim, foi logo neste primeiro momento que as primeiras trocas ocorreram. E aqui levanto um importante parêntese. Sei que já ouvimos por aí que estas trocas entre europeus e nativos eram sempre para beneficiar o europeu, que apenas se aproveitava da inocência dos índios. Não estou negando que isso ocorria, até porque ocorria. Mas durante toda a carta de Caminha, vemos que as trocas que ocorreram entre aqueles primeiros portugueses e índios foram puramente por curiosidade e interesse de ambos, até porque não havia nada de valioso a ser levado logo na descoberta. Pedras, ouro e madeira são objetos explorados posteriormente ao descobrimento e este primeiro contato. A primeira troca que ocorreu foi entre uma carapuça de linho e um sombreiro de penas de aves. Após isso, ocorrem outras pequenas trocas, como flechas por continha de rosário. Muitos objetos foram trocados apenas na intenção de enviar a Portugal, para ser visto pelo rei Manuel I. No dia seguinte, os homens partiram para explorar a terra, e Caminha diz que logo que prepararam as embarcações, lá estavam 70 índios observando curiosamente. Cabral trouxe para dentro de seu navio 2 índios que foram recebidos com festa e alegria, segundo a carta.
Foi nestes dois que Caminha notou os beiços furados atravessado com osso, característica comum entre algumas tribos. Ainda neste encontro com o capitão, um dos índios, ao ver Cabral usando um colar de ouro grande no pescoço, acenou com a mão para a terra e depois para o colar, como dizendo que nestas terras havia ouro também. Então podemos dizer que a descoberta de que havia ouro e prata aqui no Brasil foi na verdade dita por um índio logo na descoberta diretamente a Cabral, algo inocente e simples. Além destas trocas, os europeus apresentaram aos dois homens no navio alimentos, como pão, peixe, mel e figo. Segundo Caminha, tudo que eles provavam logo era cuspido para fora, assim como o vinho que experimentaram. Uma parte interessante é que um dos índios ficou interessado em um rosário de Cabral e apontavam para fora, como dizendo que trocariam ouro por ele. E segundo Caminha, se aquilo era o que realmente queriam dizer, a troca não iria ocorrer, já que o rosário tinha um grande valor para estes homens. Isso é algo ignorado por muitos quando estudando este período. É necessário entender a mentalidade destes homens, o intuito de suas missões. Na carta de Pero Vaz de Caminha, e principalmente em sua conclusão que irei mencionar, o que fica claro é o fator espiritual do achado da terra, este que era o maior presente na descoberta. Podemos ver o reflexo disso nas diversas missões dos jesuítas, que iriam espalhar-se por todo o território brasileiro por séculos e séculos. No próximo dia de exploração, surge na narrativa da carta uma figura interessante, Afonso Ribeiro. Este era um dos degredados que iriam ser deixados no Brasil para viver entre os índios, aprender os seus costumes e língua, para quando os outros retornassem já houvesse alguma comunicação e relação estabelecida. Em um ponto da carta, antes de decidirem deixar estes degredados, Cabral pergunta aos seus homens se deveriam capturar e enviar um dos índios de volta a Portugal, para o que dizem que a outra opção era muito melhor, já que evitaria conflitos desnecessários. Em 4 dias, parece que os índios mais atrevidos estavam totalmente acostumados com os visitantes, já que na exploração da terra, aqueles 2 índios que foram ao navio de Cabral sinalizavam para os outros abaixarem os arcos, já que não viam nos portugueses um inimigo. Basicamente, em todo local para onde os homens iam, lá estavam dezenas de índios curiosos para os receberem. Alguns eram mais cautelosos, mas outros, como os 2 no navio, faziam questão de ir para perto dos portugueses e até ajudá-los em algumas tarefas. No dia em que ocorre a primeira missa no Brasil, em 26 de abril de 1500, conduzida pelo Frei Henrique de Coimbra, Caminha diz que além dos tripulantes que estavam sentados ouvindo o padre, também estavam na praia alguns índios prestando atenção. O evangelho mencionado na pregação demonstra o teor da descoberta. Segundo Caminha, ele falou sobre a vinda e o descobrimento da terra como sinal da cruz pela qual vieram. Quando a frota se preparava para levantar uma cruz que ficaria como sinal da descoberta, mais uma vez é dito que lá estavam índios observando e imitando todos os gestos dos portugueses ao longo da missa. Segundo Caminha, isso demonstrava que aquele povo não deveria ter nenhuma religião ou crença, e que seria fácil a conversão deste povo ao catolicismo. Com certeza, este é mais um claro exemplo da mentalidade e objetivo dos homens. O que podemos dizer de toda a carta é que o descobrimento foi uma surpresa em todos os aspectos possíveis. A relação que rapidamente se construiu entre os estranhos na terra e os índios são incríveis. Pelo menos para Caminha, tudo no índio era surpreendente. Andavam sempre limpos, não possuíam ferramentas de ferro, mulheres eram pouco vistas entre eles e Caminha até mesmo achava que nem casa eles deveriam ter. Como você pode perceber, não era só o índio que era inocente perante o português, já que pela narração do escrivão fica claro que sua posição superior o fez julgar o índio como uma folha em branco. Chegando próximo da partida, os índios já estavam tão acostumados com a presença do visitante que nem mais traziam arcos e flechas. De cuspir comida fora e não gostar do vinho, aos últimos dias já é dito que comiam junto com os navegadores. Parafraseando Caminha, andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. A conclusão da carta é também a conclusão e reflexão final de Caminha para o rei Manuel. Para o rei foram enviadas diversas quinquilharias recebidas em trocas com os índios, assim como uma bela descrição geográfica do local, como por exemplo, um grande porto seguro. 2 degredados ficaram na terra, como já dito. Além de homens, foi deixado na terra uma cruz, fixada como sinal da descoberta, objetos frutos das trocas entre homens e também uma semente. Essa semente iria dar início à história do Brasil que conhecemos, uma que contrastou em muito com a boa relação que ocorreu neste primeiro contato. Em suas últimas palavras na carta, antes da partida para a Índia em 2 de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha, dirigindo-se diretamente ao seu rei, diz que não há certeza de que naquela terra há ouro ou prata. Ele elogia a riqueza das águas, a pureza do ar, porém, segundo suas palavras, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.
Não cabe neste vídeo analisar se o que aqui foi dito veio a ocorrer. A Carta de Pero Vaz de Caminha, independente de sua opinião sobre o descobrimento, é a porta de entrada para a nossa história. É o mais rico e detalhado documento do contato e reação dos índios com aqueles que vieram ocupar as suas terras ao longo das próximas centenas de anos. Espero que você tenha gostado dessa jornada do descobrimento e aprendido aspectos que nem sempre nos são ensinados na escola e até mesmo na faculdade.